O que foi o mais importante, na minha opinião, que foram a sessão de câncer de mama. Sim. Né? Que é extremamente importante a gente discutir isso. Vamos começar falando do estudo da plenária do TAILOR-X. Sim, vamos começar falando então. O TAILOR-X, ele é um estudo, na verdade, que ele tenta individualizar o tratamento do câncer de mama, tá? Aquele subgrupo de mulheres que tem tumores de 1 a 5 centímetros, tem receptor de hormônio positivo, HER2 negativo e uma axila sem evidência de metástase, ou seja, são pacientes que a gente fica ali na dúvida se ela tem benefício ou não de quimioterapia adjuvante, né? Então, esse subgrupo tem indicação da gente fazer, por exemplo, uma análise genética, e esse estudo do TAILOR-X utilizou especificamente o Oncotype. A gente já tem estudo do MindAct, por exemplo, usando o MamaPrint em outro cenário, mas no TAILOR-X, eles dividiam as pacientes em risco baixo, intermediário e alto. Pacientes de risco baixo tinham um índice menor do que 11, pacientes de risco alto um risco maior do que 25. Pacientes de baixo risco faziam hormonioterapia adjuvante isolada. Pacientes de alto risco faziam quimioterapia junto com hormônio. Então, isso a gente já sabe, que as pacientes com hormônio isolado, baixo risco, têm uma ótima sobrevida, baixo risco de recorrência. Agora, aquele grupo intermediário, a gente sempre ficava ali na prática clínica, oferecia para a paciente, não oferecia, dava insegurança na paciente, a gente não tinha essa resposta e agora a gente tem, né? Então, foram mais de 6 mil pacientes nesse subgrupo, que eram 70% das mulheres de todo o estudo. Então, é uma quantidade enorme de pacientes que vai se beneficiar desse resultado. No paper do New England, só vale a pena colocar, que me chamou muito a atenção, 85% das pacientes podem deixar de fazer quimioterapia. Exatamente. Porque o que o estudo mostrou foi que essas pacientes com risco intermediário podem fazer só hormônio. Exato. Né? Então, isso aí é uma questão que muda a nossa prática e melhora muito a qualidade de vida das pacientes. Né? A gente sabe que quimioterapia em câncer de mama tem um efeito enorme para a paciente do câncer de mama. Né? Até provavelmente a gente trata mais do que precisa. É interessante discutir que teve um subgrupo de pacientes, né, menor do que 50 anos, com um índice maior que 16, que a gente ainda vai ter que discutir sobre o uso da quimioterapia, né? Muito possivelmente porque a quimio, ela induz uma menopausa mais precoce e isso, a menopausa reduz um pouco o risco de câncer de mama, mas também no contexto da supressão ovariana a gente não sabe ainda que diferença que isso vai fazer, né, no fim das contas. Nós já vamos encerrar em 5 minutos, mas ainda nós temos tempo para algumas perguntas, então pode mandar, fica à vontade, a gente terá o maior prazer de responder as perguntas. Então, esse estudo, Mariana, o TAILOR-X, o que ele fica para você? Teve um levantamento de menores do que 50 anos, as pacientes ainda poderiam ter um benefício de químio, mas isso na sua prática vai mudar? Chegar uma paciente jovem com um risco de recorrência? É uma pergunta difícil, sem dúvida, não tem uma resposta na ponta da língua, mas como que você vai agir nesse caso? Eu vou olhar idade, eu vou avaliar o tamanho do tumor, o grau, os outros fatores. Eu acho que isso a gente vai ter que discutir. Eu acho que a gente tem que discutir. É importante dizer que esse não é um teste coberto pelas operadoras de saúde, não é um teste oferecido pelo Sistema Público de Saúde, ele custa em torno de $4.000, mas sem dúvida alguma a gente sabe do impacto que ele tem. Um outro dado que, se a gente vai no supplementary, nos anexos do paper, tem lá uma tabela mostrando que 43% dos pacientes que eram risco baixo, quando foram submetidos ao teste, viraram risco alto. Exatamente. Isso me chama a atenção porque também tem um outro lado. Quantos pacientes aí que não estão recebendo tratamento e deveriam receber? O tratamento que deveriam. E, na verdade, na prática, às vezes, a gente sempre se surpreende quando pega aquele tumor pequeno que recorre alguns anos depois, né? Então, eu acho que essa questão da assinatura genética, o quanto mais a gente puder utilizar isso, a gente vai ter mais uma arma para a gente conseguir proteger as pacientes, sem dúvida. Eu também acho. Último estudo para a gente discutir de mama, que eu achei que é um estudo também polêmico, vamos dizer assim, que é o estudo Persephone. Quer falar um pouquinho para a gente como foi desenhado? Sim, vamos lá. Esse estudo Persephone, na verdade, qual foi a maior discussão dele? É porque ele pegou pacientes que utilizaram diferentes tipos de quimioterapia no decorrer dos anos, né? Porque ele começou lá em 2007, uma época que a gente fazia um esquema de quimioterapia completamente diferente do que a gente faz hoje, né? É importante salientar isso, Mariana. Eu acho que essa... o nosso tempo está acabando, infelizmente, é muita coisa boa, é difícil a gente realmente cumprir o tempo. Mas, só para mostrar, esse estudo tentou dizer que 6 meses seria igual, não inferior, a 12 meses de trastuzumab depois de quimioterapia. O
Isso que você falou é fantástico. Hoje a gente não trata a neoadjuvância como a gente tratava antes. Hoje a gente faz duplo bloqueio. Inclusive na adjuvância também. Paciente linfonodo positivo, a gente faz o duplo bloqueio. Isso é uma questão importante de ser considerada, que até a doutora Martin Picard não considerou isso, mas eu acho que é uma das coisas que a gente precisa discutir. Sim, a gente sabe que o subgrupo de pacientes que usou taxano isolado, conforme receptor hormonal, então a gente tem subgrupos que não se beneficiam de 6 meses de trastuzumab isolado, que é, na verdade, a maior parte das doentes que a gente tem hoje. Então, a discussão de fazer 6 meses é um grupo muito pequeno de pacientes. Eu te falo assim, na minha prática, isso não muda por enquanto, não vai mudar, claro. A gente precisa ver o paper, né? O paper vai sair, a gente tem que ler com calma e entender bem, mas não vai mudar a minha prática clínica, principalmente porque hoje tumores menores que 2 centímetros a gente acaba usando o esquema TH, né? APT, né? Do estudo APT. Então, a gente não é o esquema propriamente dito. E tem um outro estudo, o estudo FAIR, que foi um estudo parecido com o desenho parecido, que não mostrou esse benefício. Houve uma discussão de desenho, né? Um foi estudo de superioridade, não inferioridade, então uma questão estatística aí muito complexa que merece mais discussão, sem dúvida.